Fala galera, eu sou Jonathan Reis, estamos iniciando mais um 5D Talks. E hoje eu estou com o Lucas Mesquita, entusiasta de tecnologia, inovação, transformação digital e inteligência artificial, atua há mais de 16 anos na área de tecnologia, é formado em sistemas de informação, pós-graduado em ciência de dados e com 2 MBAs, um em computação forense e outro em inovação, liderança e gestão 4.0. Ele é um catalisador de mudanças nas organizações, com foco em alinhar estratégia de negócio à tecnologia e criação de ambientes que promovam a criatividade e a inovação. Além disso, hoje o Lucas é Head de Inovação em uma das maiores empresas de varejo farma do Brasil. E Lucas, muito obrigado pela sua participação, é um prazer ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado, Jonathan. Prazer é meu estar aqui no Talk da 5D Experience. Espero poder contribuir com o seu público, né? E vamos para as perguntas, cara. Estou super ansioso aí para saber essa troca de conhecimento aqui. Vamos para cima. Show, bacana, cara. Então, assim, antes da gente começar, eu queria contextualizar um pouco você do que é a 5D e o que a gente faz aí, né? Então, a 5D nasceu com o propósito de acelerar e formar profissionais na área de dados, né? Então, a gente fala que é um laboratório de capacitação e aceleração de profissionais. Então, o nosso público, ele nos acompanha para entender um pouco mais sobre o cenário de dados, sobre a profissão, sobre a carreira. Então, é uma galera que está querendo fazer uma transição, muitas vezes, da área de negócio, de outras carreiras, para a carreira de dados. Então, acho que o nosso bate-papo aqui vai convergir para essa visão de como a inovação, trazer o seu conhecimento e como esse seu conhecimento anexa ao contexto de dados, como que a inovação consegue gerar valor na companhia a partir da informação e tudo mais. Super bacana, Jonathan. Acho que, primeiro, que dados é super importante para qualquer tomada de decisão, para qualquer ação dentro da companhia, né? Desde a área mais back-office, mas, né, também nas áreas estratégicas, como a inovação, né? Eu acho que tem total sinergia, acho que vai ser um bate-papo super rico aqui. Legal. Bom, e para a gente começar aqui nosso bate-papo, acho que é interessante, o pessoal quer conhecer mais quem é o Lucas Mesquita, experiências, enfim. Conta aí pra gente como que você começou, enfim, conta da sua carreira aí pra gente. Legal, Jonathan. Acho que, assim, eu posso dizer que eu tenho mais de 16 anos, vai entrar aí já 17 anos de experiência na área de tecnologia. Comecei em 2005 como programador de sistemas no Conselho de Engenharia e Arquitetura aqui do Ceará, né? Comecei com Java SE, Java JSP, então entrei muito nesse mundo do Java, passei 2 anos lá como estágio e programador, e nesse período eu consegui 2 estágios na outra empresa, né? Então eu estagiava em 2 empresas, eu tinha faculdade à noite, então era aquele momento bem acelerado, né? Pode dizer assim, era estudando e também colocando em prática aquilo que a gente vinha, né, aprendendo. E logo depois, quando os estágios terminaram, eu fui contratado, né, nessa empresa como programador, de fato. Fiquei 8 horas ali. Então, programei em Delphi, Java, PHP. Então, foi um mundo assim, muito já de descobertas nesse meio de programação, né? E nessa empresa, ela começou a trabalhar com RP, né? Então, eu conheci esse mundo de RP, sistemas integrados. Eu trabalhei muito com as áreas de negócio, contabilidade, financeiro, estoque, faturamento, ressuprimento. Então, eu conheci muito dessas áreas de negócio e também tive a oportunidade de implantar a faculdade, né? A faculdade, a empresa tinha um core de prestação de serviço e ela implantou uma faculdade. Então, eu apoiei ali na parte de implantação do ensino superior, também a área de gestão de imobiliário, né? Dessa empresa. E logo, depois de ter implantado todos esses sistemas de ERP, claro, trabalhando também com a parte de relatórios, de BI, né, provendo muitas informações gerenciais para todas essas áreas, eu saí dessa empresa e assumi a coordenação de ERP de uma outra empresa na área de serviço odontológico, né? E lá foi assim, onde de fato eu guinei nessa área de ERP, né? Desde a implantação de todas as operações fiscais, todas as obrigações acessórias que as empresas têm com a Secretaria da Fazenda, com também a Receita Federal. Então, teve muitas novidades e muitos
desafios dentro dessa companhia, né? E ela foi adquirida por outra empresa, né? E aí nessa aquisição, eu fui o cara responsável por fazer toda a transição do RP que eles tinham para o outro RP, né? 2 RPs de mercado, então eu fui o cara que apoiei nessa migração e nessa fusão entre 2 empresas. E foi um baita desafio, porque eram 2 RPs muito grandes, né? 2 empresas muito grandes, então quando se conectam são muitas regras de negócio, são muitas de fato, desafios e a área de negócio tem que apoiar muito com a área de tecnologia para que tudo isso aconteça, né? E quando acabou essa fusão, eu entrei na área de liderança de projetos, desde liderar projetos de tecnologia, como também apoiar como liderança técnica, né? Então, implantei vários sistemas de chat dentro dos sistemas, né, dos dentistas. Trabalhei com inteligência artificial na área de glosas, né? A gente criou um modelo preditivo para prever fraudes em procedimentos odontológicos, né? E dentre outros sistemas lá que a gente criou. E lá eu também tive a oportunidade, já puxando para o lado aqui da 5DX, eu implantei o Power BI, né? Lá eles tinham um método de análise de dados, que era dentro do RP, mas eles queriam uma ferramenta de mercado, né? Então, a gente estruturou todos os dados, né? Analisou como faria a engenharia de dados e aplicou o Power BI para começar a fazer as visualizações de dados, os relatórios finais para as áreas de negócio, né? E aí, depois dessa empresa, eu assumi a segunda maior rede de varejo farma do país como especialista na área de tecnologia, né? Trabalhei muito com arquitetura de software, e depois fui para consultor de inovação, e agora assumi como head de inovação dessa grande empresa. Aí, então, isso é uma trajetória já de 16 anos, com vários desafios, e uma jornada, assim, percorrendo várias áreas, né? Desde área de arquitetura, área de programação, área de dados, área de negócio também. Então, é um pouco aí da minha trajetória pregressa em outras empresas, tá? Cara, que experiência, hein? Que conhecimento, muito bacana, cara. E aí, quando a gente olha toda essa vivência, essa bagagem que você veio carregando aí ao longo desse tempo, o que você vê como desafio? Quais foram os desafios que você enfrentou? A gente sabe, né? A gente sai Você saiu de uma área técnica, hoje você é head, gestor, pensa muito na estratégia, e existe uma mudança, né, de mentalidade, até mesmo de como a gente lida no dia a dia, né? Porque Claro. são funções diferentes, né? E a gente vê e a gente sabe, na verdade, que a nossa carreira ela é consolidada a partir de desafios que a gente vem enfrentando e tudo mais. Queria entender um pouco mais sobre isso, os grandes desafios, as grandes viradas de chave, o que virou ponteiro mesmo na sua carreira. Conta aí pra gente um pouco isso. Acho que assim, eu posso dividir em 2 fases, né? A fase do técnico, que é o cara que tem que cumprir prazo, acho que esse é o primeiro desafio. Empresas muito grandes, e ainda mais nessas transições de fusão, então o prazo ele é muito desafiador, podemos dizer assim. Então, no momento que uma empresa adquire outra, tem todo um processo de aquisição, parte jurídica, comercial, parte contratual, enfim. E também tem a parte técnica, né? Então tem que virar os sistemas. Então, quando você não vira um sistema, você vai ter que estar arcando com os custos do sistema anterior. Então, no desafio técnico, Jonathan, o que eu posso trazer são os prazos. Acho que é o maior desafio na área de tecnologia hoje, são os prazos, onde as empresas querem que as coisas aconteçam de forma muito rápida, né? E na área já de gestão, na área mais de executivo agora, acho que o maior desafio é a liderança de equipes, né? Acho que equipes multidisciplinares, equipes muito variadas, acho que tem um desafio muito grande, porque na inovação não existe uma regra, não existe uma receita de bolo, né? Acho que a inovação ela depende muito da empresa, depende muito do segmento da empresa, mas também depende muito da liderança que olha a inovação como um diferencial competitivo. Então, nesse momento, meu desafio é mostrar que a inovação é um diferencial competitivo. E na liderança de equipes, fomentar que a inovação ela vai contribuir para atingir a estratégia da companhia, né? Os objetivos estejam alinhados com as estratégias da companhia. Eu acho que são essas duas frentes aí de desafios, né? Na área técnica são os prazos e na área de gestão, na área de executivo, são mostrar o valor mesmo da inovação e também a liderança de equipes. Bacana. Complementando até um pouco do que o Lucas falou, e aí
não sei se você concorda, mas quando a gente fala de um desenvolvimento profissional, até mesmo para a galera que está aqui acompanhando a gente, né? Estão iniciando na carreira, muitas vezes ainda nem fizeram a transição, estão em fase de desenvolvimento, de aprendizado e tudo mais. Acho que conseguir quebrar a barreira ali também da capacitação do conhecimento é algo importante, né? Porque a gente sabe que a tecnologia, diferente de outras áreas, hoje a gente está aprendendo uma coisa, amanhã já existe algo novo. Então, essa reciclagem, conseguir acompanhar essa pegada, essa velocidade é algo também importante, né? Para quem ali está iniciando na área técnica, como um analista, até mesmo um especialista que ainda está na visão técnica, né? O que você acha disso? Claro, eu até posso brincar que eu programei em Delphi, em Java, né? Java ainda nem existia todos esses frameworks, né? Então, essa área técnica, se eu for olhar para a programação hoje, eu estou bem defasado, que é um desafio, né? Acho que tem que olhar muito, tá muito antenado às novidades, às novas tecnologias que estão chegando, né? Acho que, e aí vocês que nos ouvem, acho que esse é um dos principais dicas, né, que a gente pode dar aqui, tipo, tá sempre estudando, tá sempre ligado nas novas tendências, porque o mundo é muito acelerado, né? Hoje a gente vê, um ano atrás, se você olhar, a inteligência artificial existe há muitos anos. Em 2017, 2015, quase 10 anos atrás, eu já trabalhava com inteligência artificial. Então, hoje, é muito natural você olhar para o ChatGPT, ver o poder da inteligência artificial, mas em volta disso tudo, teve um baita desenvolvimento e aprimoramento das tecnologias para chegar no ChatGPT, o que é hoje, né? Então, é o que eu falo. Antigamente, a inteligência artificial era talvez muito disruptiva, mas hoje está no nosso celular, está no nosso computador, está muito no nosso dia a dia, né? Mas isso se dá, isso que o Jonathan falou, acho que é o desafio de você estar sempre se atualizando, sempre aprimorando e colocando em primeiro lugar essas novas tecnologias para você sempre estar na frente aí dos negócios, né? Legal, bacana. Não, é isso. E aí, assim, Lucas, o nosso público está acostumado ali com o contexto, né, da área de dados, e você vem da inovação, você é um cara que está acompanhando aí as empresas nesse contexto de trazer novas soluções e tudo mais. Então, para a galera entender um pouco mais o que é inovação, né? Explica para a gente aí o que é a inovação, o contexto, e depois eu queria entender um pouco de como que um head de inovação atua no dia a dia. Acho que a galera tem essa curiosidade, é importante para todo mundo entender bem o que o Lucas faz e o que a inovação se propõe ali para as companhias, para as empresas. Não, legal. Se a gente for olhar para a literatura, né, a inovação, ela basicamente está criada em um quadrante, né? Imagina um quadrante com 4 áreas, né? E onde a primeira é a inovação incremental, né? A inovação incremental é algo que já existe no mercado, já existe tecnologia. Eu vou só incrementar algo novo dentro daquilo que já existe. O negócio já existe, né, no mercado e a tecnologia já existe. Então, esse é o primeiro tipo de inovação, a incremental. Existe outra inovação que é a disruptiva, né, onde o mercado não existe, mas a tecnologia já existe. Então, eu vou tentar disruptar uma tendência de mercado através de uma tecnologia que já existe, mas o mercado não existe. E existe outra, que é a inovação radical, onde não existe no mercado e não existe na tecnologia. Então, aí é o momento onde surgem várias coisas que você pensa, putz, por que eu não pensei nisso antes, né? Mas surgiu. Eu posso dizer Airbnb, Uber, né? Tipo, não existia tecnologia, né? Ou seja, você chamava o táxi por telefone, os motoristas eram os motoristas credenciados, né? Enfim, então eles foram inovações disruptivas, né? Enfim, eu acho que tem muito espaço aí nessas camadas da inovação para a gente acelerar os negócios, né? E puxando outra pergunta, o meu dia a dia basicamente olhar essas inovações, essas tendências e aplicar o negócio, né? Como o Jonathan bem falou, eu estou como head de inovação de uma das maiores empresas de varejo farma do país,
né? É tudo muito grande, é tudo muito acelerado, o varejo também é muito acelerado, então acaba que a gente tendo que olhar nessas perspectivas, né? O que a gente pode colocar de incremento, de inovação incremental, rápido, não perder o time to market, mas também olhar o H3, né? Que é a inovação disruptiva. O que o mercado não tem, o que não tem de tecnologia, mas fomentar um pouco ali o P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, basicamente, o meu trabalho é olhar, né, qual a estratégia da companhia, onde é o drive dela, como que ela se posiciona, onde ela quer chegar, e como que a inovação, através de tendências de mercado, novos negócios e tecnologia, a gente consegue consolidar e agregar valor na empresa, né? E eu falo que a minha estratégia, e aí eu falo, inovação não é uma receita de bolo. Se você pegar uma consultoria, ele não vai ter um PMBOK, ele não vai ter um IT, um COBIT, algo que você segue, né? Procedimentos. Não. Ele vai ter que fazer um assessment, ele vai ter que entender onde que a empresa quer ir, como que ela está estruturada organizacionalmente, e para ele implantar e criar um framework de inovação, né? E lá a gente trabalha muito em camadas, né? A gente fala que eu criei uma mandala que é de inovação, onde nessa camada existe a visão integrada do cliente, então a gente é focado no cliente, onde a gente tem que olhar primeiro tanto o cliente interno como o cliente externo, né? Saber se de fato aquilo vai trazer valor para ambos desses clientes. A segunda camada, eu tenho a mentalidade de startup, ou seja, a gente tem que pensar como startup, pensar ágil, lean, de forma inovadora, como eu falei, para não perder o time to market, né? Acelerar e colocar rápido no mercado. Omnicanalidade, né? Hoje, se a gente não pensar em omnicanalidade, o negócio não flui, não guina, não dá aquele growth, porque hoje os clientes estão em TikTok, estão no celular, estão no computador, estão em Alexa, estão em vários devices. Então a gente tem que colocar o nosso negócio nesse device para que o cliente possa, de N formas, conseguir o nosso serviço, o nosso produto, através da omnicanalidade, né? A tecnologia como acelerador, acho que a tecnologia é super importante para materializar todas essas ideias, todas essas inovações. Então a tecnologia ela é super importante. E em volta todas essas camadas que eu falei, existem as pessoas, né? Eu falo que pessoas são o nosso maior ativo. Então, sem as pessoas, a gente não conseguiria que todas essas camadas fluíssem e todas essas estratégias conseguissem chegar no objetivo final, que é, de fato, trazer venda, redução de custo, enfim. O que a companhia mais olha são esses números, né? Acho que é basicamente isso aí no meu dia a dia na empresa. Cara, e aí você falou um ponto que até queria entender qual que é a sua visão sobre isso. Você fala que a inovação envolve ali uma mentalidade startup, uma empresa lean e tudo mais. E hoje você é head de uma das maiores empresas do Brasil, do varejo farma. Como que você consegue, num contexto de uma empresa tão grande, ter uma dinâmica, uma cultura de uma startup, uma empresa lean? Dado que é uma empresa... A gente sabe que empresas grandes muitas vezes são burocráticas, tem muitos processos. Como é que você vê esse desafio? Bom, eu falo que a empresa é um transatlântico e a área de inovação, ela é um botezinho ali do lado, uma lanchazinha que ela consegue rápido fazer manobras, mas o transatlântico não, né? Mas a gente tem que estar plugado ali nesse transatlântico, nessa grande corporação que é a empresa, né? Não é fácil, primeiro, assim, a gente tenta de N formas colocar, mas o que a gente consegue defender são business cases, né? A gente consegue montar um business case e dizer, ó, empresa, acho que vale a pena a gente criar uma nova forma de consumo aqui para o consumidor e isso pode trazer um retorno XPTO que vai alavancar essa outra receita, enfim. Mas não é fácil, acho que a inovação tem um olhar muito de risco, né, para as grandes corporações, mas quando ela acerta, eu até brinco que faço analogia que é um jogo de dardos, né? O alvo está ali, mas os dardos são as iniciativas. Muitas vezes essas iniciativas não acertam o alvo, mas quando acerta o alvo, nós temos um resultado surpreendente, né? A gente colocou recente, né, há um ano atrás, uma forma de vender os produtos da empresa através dos influencers, né? Através das pessoas que estão nas redes sociais. Então, nenhuma outra rede do varejo farmacêutico, né, tinha isso, né? Então, para a gente foi
uma inovação disruptiva, né? Não existia no mercado, mas existia tecnologia. A gente conseguiu uma tecnologia que conseguisse, né, materializar, conseguisse impulsionar essas vendas através dos influencers. Então é super legal, porque as pessoas estão falando sobre o mundo fit, sobre mundo infantil, sobre mães. Então essas pessoas podem criar sua própria lojinha, né, no site, e acaba aqui ganhando uma comissão e aumentando aí as vendas dos produtos. Então isso foi uma dessas inovações que nós colocamos lá na empresa e deu super certo, né? O faturamento, né, deu assim, a meta que a gente tinha de faturamento superou, porque como a gente fala de redes sociais, é um negócio que viraliza muito rápido, né? E as pessoas vão ter uma forma de ganho de receita, acaba que criando mais ainda esse querer, né, das pessoas querer fazer parte dessa rede social, rede social de influencer, né, na área. Então, é um desafio, mas a gente tenta sempre estar buscando soluções e fazendo um business case e tentar justificar ali que vale a pena investir nessas iniciativas. Legal. E ainda, pegando um gancho na questão de inovação, você comentou sobre são vários tipos de inovação, né? Você comentou da disruptiva. Eu vou dar um chute aqui para ver se eu acerto. Quando a gente fala de inovação incremental, é um contexto de melhoria, certo? Posso considerar que inovação incremental ajuda em otimizar processos? Porque às vezes as pessoas acham que inovação é algo que tem que ser de outro mundo. Não. Muitas vezes inovação é uma pequena ação que você faz diferente, que gera algum tipo de valor, que otimiza algum tipo de necessidade para o negócio. É isso mesmo? Ou... Sim, sim. Eu acabei esquecendo outra, que era a inovação arquitetural, né? A quarta, eu falei de inovação incremental, que é a primeira, né? Que são pequenas melhorias onde já existe no mercado, já existe na tecnologia. A inovação disruptiva, que já existe a tecnologia, mas não existe no mercado. A arquitetural, que já existe no mercado, mas não existe a tecnologia. E a última, que é a radical. É onde não existe nenhuma das duas. Não existe mercado e não existe tecnologia. Mas sim, acho que a inovação vem com essa proposta de otimizar processos, de melhorar serviços, de melhorar a aquisição de produto. E assim, o papel principal dela é uma frase que eu sempre trago do Steve Jobs, né? As pessoas não sabem o que elas querem até que a gente mostre a elas. Então a inovação é bem isso. Se você for ver o iPhone em 2007, quando o Steve Jobs lançou, já existia o iPod, já existia o telefone, já existia o navegador de internet. O que o iPhone fez? Ele juntou as três coisas. Então, ele deu, em vez de você ter 3 devices, você tem apenas um. Então, essa frase que eu sempre trago nas minhas palestras e quando eu venho comentar em público, é muito a cara da inovação. As pessoas não sabem o que elas querem até que a gente mostre a elas. Então, é um momento de você, tipo, criar algo novo, criar algo, né, fazendo testes internos, mas quando você põe no mercado, as pessoas, putz, por que isso não existia antes? Que é o caso do iPhone, né, que hoje já está com 15 anos aí de existência e é o líder de mercado no segmento de telefonia, né. A Apple soube fazer ali acontecer com o iPhone, né? Não só com o iPhone, mas com todos os produtos. Claro, sem dúvida. Bom, bacana. E aí, 5D, né, ela tem um contexto de trazer profissionais e formar profissionais para a área de dados, né? E como você vê, Lucas, que a inovação e a informação, os dados se conectam. Como que essas duas coisas em conjunto conseguem gerar valor para os negócios? Como é que você vê isso? Claro. Assim, eu falo que inovação e dados, elas estão interligados, sim, 100%, né? Quando eu falo de business case, eu tenho que trazer números. Eu tenho que dizer, ó, nossa receita hoje é isso, com esse novo negócio que eu quero implementar, a receita vai para isso. Então, eu tenho que ter os números para dizer, ó, nós estamos aqui, nós vamos para cá. Né? Eu estou no ponto A, eu estou no ponto B. Então, nós da inovação, nós somos muito parceiros da área de dados, em termos de, cara, me dá os números, deixa eu saber quais são os clientes que mais consomem, quais são os clientes que estão saindo, eu preciso saber por que eles estão saindo, e com isso a gente consegue criar tecnologias e modelos preditivos para tentar
tirar essa evasão, né? Acho que a evasão dos clientes é um ponto muito preocupante para a empresa, né? Visto que varejo farmacêutico é uma competição muito acirrada, né? Nós temos muitas empresas grandes, então dia após dia nós temos que estar nos reinventando, temos que utilizar os dados para saber de fato se as vendas estão vindo, se os produtos estão chegando às lojas, o mix está de forma adequada, né? Porque pô, você imagina o cara chegar numa loja e não ter o que ele está procurando. Então o dado ele tem que estar muito estruturado e a inovação ela tem que beber muito dessa fonte para criar insights, né? Acho que o grande diferencial, que eu posso dizer assim, e dessa conexão são a geração de insights, né? Acho que o dados ele tem que prover essas informações muito bem segmentadas, muito bem estruturadas, para que a inovação possa, aqui é uma baita oportunidade, né? A gente tem um processo que a gente vai fazer com a área de dados lá, que é justamente dessa busca de produtos quando não tem. Então a gente tem um esquema lá que é o deixei de vender, que isso vai para uma estrutura de dados, e nós temos uma iniciativa que é criar um motor de oportunidades, né? O motor de oportunidades é bem isso, né? É o dado mostrar que existe um gap e nesse gap a gente colocar, acoplar no nosso motor de oportunidades, né? Então com isso a gente consome os dados, vê qual é a entrada que a gente pode colocar para que o cliente volte e consuma aquele produto que ele não encontrou naquela determinada loja, né? Então, respondendo a tua pergunta, acho que tem uma sinergia muito forte e sem os dados, é como eu falei no início, né? As áreas hoje não conseguem criar novas oportunidades e saber aonde que ela quer chegar, né? Acho que os dados é o drive inicial ali para que as empresas e as áreas consigam dizer, nós estamos aqui, nós queremos atingir esse objetivo, alcançar essa meta, tudo isso através de dados. Muito legal. Eu vejo que a inovação e dados eles têm que andar em conjunto, né? Sem Porque dúvida. Se a gente for analisar muitas soluções, muitas coisas, muitos processos que envolvem inovação e dados, eles estão conectados, cara. Inclusive, você comentou sobre uma solução que vocês implantaram agora, né? A base de tudo isso, pelo que eu entendo, envolve toda a informação, comportamento do cliente e tudo mais. Legal, Lucas. E aí, pegando um gancho do que você falou, a 5D tem um método que a gente chama de método 5D, né? Que a gente fala que são 5 dimensões, que é conhecimento de matemática e estatística, conhecimento de negócio, soft skill, conhecimento técnico e o principal, uma estratégia de carreira muito bem definida. Como o Lucas falou, não é tão simples, né? Não é simplesmente chegar e aprender uma nova ferramenta, uma linguagem. Não, você tem que ter uma estratégia. Você tem que saber o que você vai aprender, você tem que entender um pouco mais aonde você quer chegar para você criar um plano de estudo, né? Então, assim, a gente tem um acompanhamento, a gente faz um acompanhamento dos nossos alunos para conseguir sair ali do zero, sair de uma área de negócio até chegar no seu primeiro cargo de analista, de engenheiro de dados, né? Então, a gente tem esse método 5D, vou deixar na descrição aí do nosso vídeo aqui o link para vocês conseguirem acessar e conhecer um pouquinho mais. Além disso, a gente está lançando também um curso de Excel com foco em análise de dados, mais conhecimentos em Power BI. Então você que quer aprender mais sobre análise de dados e tem um pouco de déficit de conhecimento com relação a Excel, a gente também está trazendo isso para vocês e trazendo com um plus do conhecimento e desenvolvimento em Power BI. Imagina então você chegar lá para o seu chefe, parar de apresentar aquelas tabelas dinâmicas, né, que não tem não tem uma visão muito boa, e começar a apresentar algo mais estruturado, que chama mais atenção, né? Então, chegamos ao fim aqui do nosso 5D Talk. Gostaria de agradecer a presença do Lucas. Cara, foi muito bacana esse conhecimento que você trouxe. Também. Cara, muito bom. Pô, gostei demais. Só complementando, Jonathan, acho que o grande lance você falou, você não ir para outros estágios antes de você consolidar muito bem esse conhecimento. Acho que a proposta da 5D é muito isso, né? Tipo, consolida muito bem, vai avançando, e aí você atinge todo esse conhecimento. Cara, muito obrigado aí por esse talk, essa participação, e espero ter contribuído aí para todo o seu público. Espero em outros momentos aí participar de alguns outros treinamentos. A gente tem muito a agregar.
E, galera, muito obrigado aí por esse momento, vocês estarem aqui. Foi super rico. Vou deixar meus contatos aqui, em algum canto aqui vai ter o QR Code. Lá vai ter o meu Instagram, vai ter o meu LinkedIn, meu Twitter, né? E aí, tudo que eu falo sobre gestão, liderança, inovação, transformação digital, inteligência artificial, me sigam nas redes sociais que a gente vai criando esses conteúdos e junto com o Jonathan aqui, com a 5D, a gente vai promovendo aí muitos conhecimentos na área técnica e também nesse meio de transformação digital e inteligência artificial. Obrigado, Jonathan. Show, cara. E segue o Lucas lá, que tem muito conteúdo bacana que vocês vão conseguir gerar muito insight e é de muito valor, viu, galera? Então, chegamos ao fim do nosso 5D Talk. Lucas, novamente, muito obrigado. E eu te convido para uma segunda rodada aí para bater papo sobre IA. Super ansioso, né? A gente vai, aí só complementando, a gente vou estar criando, estou com um desafio agora de criar uma área de IA, então acho que logo depois eu vou trazer vários insights e também poder contribuir aqui nessa área de IA também. Vai ser super bacana. Show, vai ser um prazer, cara. Boa. Bom, galera, a gente tá ficando por aqui. Segue aí a gente no nosso YouTube, se inscreve no YouTube, né? Segue a gente no nosso Instagram, tá tendo muito conteúdo bacana lá. E até a próxima no nosso 5D Talk. Valeu, galera. Falou. Valeu.